Nós estamos dando início hoje à matéria de soteriologia, a doutrina a respeito da salvação, que trabalha a salvação dentro da teologia sistemática. E para a gente começar a falar sobre soteriologia, sobre salvação, eu gostaria de destacar um aspecto que é fundamental nós compreendermos para podermos refletir teologicamente a respeito da doutrina da salvação, que diz respeito à graça de Deus. E o primeiro item que eu queria falar sobre graça diz respeito à graça como fonte da salvação. Então eu gostaria de passar alguns textos bíblicos do Novo Testamento que vão nos ajudar a compreender a graça como fonte da salvação. Em primeiro lugar, Romanos capítulo 5, verso 20, o apóstolo Paulo diz o seguinte: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. O que Paulo está dizendo aqui, está deixando claro e evidente no Novo Testamento, é que a lei ela foi introduzida para ressaltar o nosso pecado. A lei e as obrigações morais que nós temos, elas nos ajudam a compreender o quanto nós somos de fato imorais e quanto nós estamos distantes daquilo que é o padrão divino, o padrão de Deus. Portanto, é no meio do pecado justamente que a graça é capaz de transbordar. Onde aumentou o pecado, superabundou, transbordou a graça. A graça é fonte de salvação para todo aquele que é incapaz de cumprir a lei de Deus. Nós não conseguimos cumprir essa lei, por isso que nós precisamos da graça como fonte de salvação. Um outro texto também em Romanos, capítulo 3, de 24 a 25, o apóstolo Paulo fala: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Queria destacar esse versículo, a primeira parte em que Paulo diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça. A graça é fonte de salvação e a gente é justificado gratuitamente pela graça de Cristo Jesus. Não há nada que nós possamos fazer para merecer a salvação ou para merecer a graça de Deus. A graça de Deus é um favor imerecido que nos justifica gratuitamente. Isso é o cerne do cristianismo. Nós não podemos perder de vista a graça como fonte de salvação na nossa reflexão teológica a respeito de soteriologia. Outro texto importante está lá em Tito, capítulo 2, verso 11. Diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Deus, na sua autodeterminação, deliberadamente decidiu lançar graça sobre os homens para salvá-los por sua graça, de forma gratuita, sem nenhum tipo de barganha ou de mérito da parte da humanidade. Em Efésios 2:8 também existe outro texto do apóstolo Paulo muito conhecido, em que ele diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Deus, ele nos salva porque ele quer salvar. Deus, ele derrama graça porque ele quer derramar graça. A graça de Deus é fonte de salvação. É triste quando nós percebemos uma realidade da igreja que se esquece e marginaliza essa doutrina da graça, essa graça que salva, porque isso é, de certa forma, corromper o evangelho de Jesus. E é triste também que não se note que no final de tantos e tantos cultos, a bênção apostólica é sempre proferida e infelizmente algumas vezes esquecida. Porque a bênção apostólica começa que a graça de Cristo Jesus, essa graça que é salvação, essa graça que é fonte de salvação para o homem. Portanto, não é por mérito, não é pelas nossas obras, não é pela nossa capacidade, é pela graça, graça que salva o ser humano.
A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na palavra de Deus. Dando continuidade à primeira aula a respeito da doutrina da salvação, da soteriologia, nós estamos trabalhando o conceito de graça e nós já falamos que a graça é fonte de salvação. E nessa segunda parte dessa aula eu queria destacar que graça, e reforçar, graça é favor imerecido. Graça é favor imerecido para o homem. E eu queria sinalizar alguns textos-chave que vão nos ajudar a entender e compreender bem esse conceito que é fundamental para a nossa reflexão teológica a respeito de salvação. Romanos capítulo 5, verso 8, o apóstolo Paulo diz o seguinte: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Não tem nada que nós possamos fazer para merecer a graça de Deus. Deus, ele nos salva justamente quando nós ainda somos pecadores. E nós não deixamos de ser pecadores e a graça dele continua se manifestando, mas especialmente lá naquele momento inicial da nossa conversão, do nosso rendimento, da nossa redenção diante de Deus, nós percebemos que nós somos salvos quando nós estamos no lamaçal do pecado. Deus, ele salva a gente que realmente está vivendo um tipo de vida não condizente com aquilo que o agrada. Isso é graça, isso é favor não merecido. Um outro texto que também está em Romanos, capítulo 3, verso 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Isso vale especialmente para nós que já somos cristãos, que já estamos inseridos na realidade da igreja local. O Evangelho de Jesus precisa ser sinalizado sempre, ensinado sempre. Nós não nos tornamos merecedores da graça pelo fato da gente obedecer à lei de Deus. A lei de Deus, ela não nos torna justos. O que nos torna justos é a graça de Deus, é o favor imerecido de Deus, é a justificação que recebemos mediante a graça de Cristo Jesus. E o texto deixa isso muito claro para nós. Um outro texto importante, ainda no mesmo capítulo, no versículo 28, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Se você acha que você é salvo, que você merece a graça de Deus, porque você dá o dízimo, porque você é assíduo aos cultos, porque você participa de todas as atividades religiosas que estão propostas, porque você faz uma série de dinâmicas religiosas, isso não é suficientemente capaz para comprar a tua salvação, para te dar salvação, porque nós somos justificados pela fé, independente da obediência à lei, independentemente de qualquer tipo de comportamento que a gente venha a ter para tentar agradar a Deus. É a graça de Deus que nos salva, é esse favor não merecido. Romanos capítulo 6, verso 23, deixa bem claro um outro conceito, pois o salário do pecado é a morte. O pecado nos leva para a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse dom gratuito que nós recebemos da parte de Deus em nossas vidas é graça, é favor não merecido. Não fizemos nada para comprar a graça de Deus, é um dom que Deus derrama e nos toca no coração do ser humano
produzindo salvação. Hebreus capítulo 4, verso 16. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Nós podemos nos aproximar do trono da graça com confiança justamente porque somos salvos pela graça. Se dependesse dos nossos méritos, da nossa capacidade, das nossas obras, da nossa capacidade de cumprir algum tipo de lei, de regra, de norma, nós não teríamos confiança nenhuma para nos aproximarmos deste trono. Mas é justamente porque graça é um favor não merecido que Deus nos concede gratuitamente que nós podemos nos aproximar desse trono da graça, nos aproximar de Deus, nos aproximar do Senhor Jesus Cristo.